Nos próximos capítulos de Contigo Sim, Álvaro se vinga de Dário e Geraldo impede que cova se abra. Carta secreta surge nos meios das coisas de Mirtes e Leonardo pega Júlio bem no flagra. Samantha se dopa e o pior acontece. Veja isso e muito mais a partir de agora. Fica com a gente até o final desse vídeo e se surpreenda com o próximo capítulo. Na sua opinião, Álvaro está sendo correto ou injusto em relação ao namoro de Dário e Clarinha? Pro amor, existe idade? Deixem sua opinião aqui nos comentários, vou ler todos os comentários. Espero que vocês então deixem sua opinião e não se esquece de clicar no gostei, se inscrever no nosso canal. Simbora agora para o capítulo de hoje de Contigo Sim. No capítulo de hoje de Contigo Sim, Leonardo recebe uma grande visita em seu apartamento, que é o seu grande amigo Júlio. Na verdade, ainda é amigo porque ele não sabe que, na verdade, o Sandro não era seu pai, e sim o Júlio. Daí, então, durante o jantar, o Júlio agradece, então, pelo convite e diz, então, que está tudo muito bom. Além de um bom médico, ele também é um ótimo cozinheiro. Aí o Leonardo faz uma gracinha, então, e agradece. Aí depois diz que é brincadeira, ele não sabe cozinhar. Aí então o Júlio diz que é uma pena, né? Porque ele tem muito talento então, porque está tudo muito bonito aqui na mesa e com certeza como um bom médico poderia então cozinhar, até porque agora ele se casou. Brinca ele então em relação a ajudar então a esposa. Daí ele nota então algumas caixas espalhadas então pelo chão e pergunta então o que é aquilo. Leonardo diz então que é da Mirtes, pois ela vai vender então a galeria dela e pediu então para que guardasse aquelas caixas ali e que depois vai levar. Quando se trata de Mirtes, Júlio então fica um pouco preocupado. Aí então o Leonardo diz que logo vai arrumar aquela bagunça. Aí então o Júlio pede para que ele não se incomode com isso. E então nesse momento o Júlio diz que quer conversar com o Leonardo. Leonardo pergunta se ele quer conversar sobre a doutora Fidra. Isso porque os dois então está tendo um clima entre eles dois. Na hora do jantar, o telefone de Leonardo toca. Ele atende e é nada mais, nada menos de quem? Sua mãe Mirtes. Aí então eles começam então a conversar. O Júlio fica bem pensativo então. Aí então o Leonardo pede para que ela não se preocupe e pede então alguns minutos para que ele possa ir até o computador. Ele pede licença então ao Júlio e então assim ele vai. Aí o Júlio fica todo atento, porque ele está então prestes a querer fazer uma vingança então contra a Mirtes. Ele fica curioso sobre o que tem dentro daquelas caixas e no momento a sós então, enquanto o Leonardo tem uma ligação urgente, o Júlio então vai até aquelas caixas para poder então investigar alguma coisa sobre então aquela mulher que tirou então o grande amor de sua vida, que foi sua esposa e também que acabou com a vida dele no passado, já que ela também foi o grande amor dele. Júlio pega então uma pasta vermelha, pasta secreta que está então com o nome de Aníbal. Aí lá dentro tem todo o mistério então. Ele começa então a folhear e é claro que algo terrível vai acontecer nessa cena, porque é nesse exato momento então que o Leonardo chega e pergunta o que ele está fazendo, deixando o homem pasmo, chocado. Ângela está em seu quarto descansando enquanto Adela está dormindo. Ela está folheando então um livro, quando de repente alguém bate em sua porta. Ângela então vai em passos longos para ver quem é. Quando ela abre a porta, dá de cara com a vilã então, que é a Samantha. A Samantha então empurra a porta para entrar, enquanto a Ângela empurra para fechar. Só que a Samantha acaba que conseguindo então entrar. Daí ela fala que veio trazer algo para ela que lhe interessa. Ângela diz a Samantha que nada que venha dela lhe interessa. Aí então a Samantha diz que isso com certeza vai interessar a ela. Daí então ela começa então a abrir aquele envelope esse que vem cheio de mistérios e segredos. Quando ela então abre, está lá então a foto de Adela com o nome procurada. Aí então a Ângela pergunta o que é aquilo. E então Samantha então traduz para ela, diz que a mãe dela é procurada então por matar uma pessoa, que ela é uma criminosa fugitiva da polícia. E então, sem ter o que fazer, até porque a Ângela acreditou então nesse passado da Adela, né? E então a Ângela pergunta para a Samantha o que a mulher quer. Aí então a Samantha, com sangue nos olhos, fala então que ela tem até amanhã para sumir daquela cidade para qualquer lugar, que suma. Porque senão amanhã mesmo ela vai até a polícia para entregar então essa assassina, se referindo então a Adela. Dário está então em seu quarto, né, ajudando então a Clarinha na reabilitação.
Daí então ela quase tropeça e cai sobre ele. Aí ele então sorri e fala que ela está cada vez mais forte. Aí ela diz que está forte desde que ele começou a ajudá-la. Há declarações de amor por todos os lados, até então que o Dario fala então para ela que a vida dele mudou completamente desde que ela entrou na vida dele. Aí os dois então é só elogios, só sorrisos e tudo bem. A Clarinha está verdadeiramente apaixonada pelo Dario e o Dario está disposto a fazer qualquer coisa para que fique com ela e diz que querem que sigam juntos pela vida toda. Daí então ele diz que decidiu que amanhã mesmo ele vai procurar o Álvaro para poder assumir então a relação dele e diz que está apaixonado por ela. Clarinha então dá um mega abraço forte nele, pergunta se é verdade e ele diz que sim e que a ama muito e diz que tem que viver esse amor e que o Álvaro tem que entender que ela quer ele para sempre, quer viver então com ela. E diz que todos precisam entender isso. Daí os dois então dão um belo de um beijo. Mas antes que a revelação aconteça, olha só quem aparece, o Álvaro, que entra então para falar com a Clarinha. Quando ele fala Clarinha, né, num tom bem legal, ele vê então que o Dario está lá então dando um beijo então na menina. Aí então os dois se lançam olhares de raiva, porque é claro que o Álvaro não aceita essa relação de Dario com a Clarinha. Na sua opinião, vocês acham que o Álvaro está certo? Ou será que ele está errado em não apoiar essa relação? Então deixem sua opinião aqui nos comentários, mas não sai daí, já clica no gostei e continua, porque ainda vem muito babado nessa novela, porque, gente, é de tirar o fôlego de tantas emoções. Álvaro então parte para cima de Dario e diz que vai matar ele. Aí então Dario diz que não é o que ele está pensando. Aí então Álvaro fala, não é o que eu estou pensando, eu acabei de ver você aos beijos com a minha irmã. E aí então pega ele pelo pescoço. Clarinha fica toda nervosa gritando então para que Álvaro solte o Dario. Aí ele diz, não, deixe-me que eu vou matar esse infeliz agora. Aí Clarinha então segura o braço então do Álvaro e diz então que o ama. Isso é o suficiente então para deixar então Álvaro em choque e pergunta por que diz isso. Aí Clarinha diz que o ama. Dario então pede para que ele mesmo fale e diz que os dois estão apaixonados. Aí então Álvaro fala, você se aproveitou da minha irmã? Aí onde ele vai então com mais raiva ainda para cima de Dario. O Geraldo chega bem a tempo de saber o que é que está acontecendo. Aí Álvaro então confessa tudo, diz que esse homem está então usando a minha irmã. Aí a Clarinha se defende e diz que isso não é verdade, ela está apaixonada pelo Dario. Aí Geraldo fica todo em choque com tudo aquilo que está acontecendo, olha para um, olha para o outro e o Dario fica todo orgulhoso então de ver que a Clarinha está na mesma vibe que a dele em defender então esse amor. Ângela e Samantha continuam então naquele tirinete de vingança. Aí a Samantha diz que ela tem essa manhã inteira para procurar um lugar para ir embora daquela cidade, porque naquela mesma manhã, se por acaso ela pelo menos sondar e souber que as duas estão ali, ela vai até a cadeia para então denunciar a dela pelo assassinato. Aí então Ângela fala que isso não é verdade, sua mãe não fez isso. Aí então a Samantha fala que na dúvida ela pode não fazer nada, não agir, não fazer nada mesmo, absolutamente nada. Apenas deixe as coisas acontecer e você verá então a sua mãe passar uma longa temporada então na cadeia. Aí esse é o suficiente então para que a Ângela fique então cada vez mais angustiada diante de tudo isso. Samantha se vai então pisando duro no chão. Nisso, então, quando ela fecha a porta, a Ângela fica com aquele papéis, então, da foto de Adela com o nome procurada. Adela, então, aparece e pergunta à filha quem era. Aí Ângela está de costas. Quando ela se vira, o que foi, filho? O que é que aconteceu? O que é que se passa com você? Aí Ângela enxuga as lágrimas bem rápido, esconde aquele papel e diz a ela que eram os vizinhos preocupados, então, em relação ao Félix, para saber, então, se o homem já foi preso ou não. A Adela não engoliu bem essa história, mas o que resta a ela é apenas consolar a filha. Ângela fica muito preocupada com essa situação em perder sua mãe e abraça ela muito forte, como se não houvesse amanhã. Leonardo está então agora encucado para saber então o que é que acontece sobre o Júlio está investigando as coisas de sua mãe. Isso porque os dois estavam jantando na melhor vibe que tinha ali entre a amizade e o Júlio então quando se aproveitou de Leonardo indo atender o telefone, ele foi então até as caixas que eram de Mirtz, né, que deixou ali temporariamente na sala do Leonardo para ir olhar os documentos que estavam lá. Aí Leonardo não gosta nadinha disso e então solta todos os cachorros em cima então do Júlio. Leonardo então insiste
insiste para que Júlio fale logo o porquê ele foi ali investigar, então olhar, curiar os papéis importantes de sua mãe, coisa que não era para ele ter feito. Aí então Júlio diz que tem uma explicação muito boa para dar. Aí o Leonardo, com muita raiva, fala que seja uma explicação óbvia, porque ele quer agora saber o porquê dele estar ali curiando então as coisas de sua mãe. Júlio fica então meio sem palavras, mas começa então a dar uma explicação para o Leonardo. E então nesse momento o Júlio confessa tudo para o Leonardo. Ele começa então falando para o Leonardo que ele tinha razão quando perguntou a ele se por acaso ele conhecia a Mirtz. Aí ele então fala dessa forma: bom, Leonardo, você tinha razão quando você me perguntou que achava que a Mirtz me conhecia, pois realmente ela me conhecia. Aí Leonardo com raiva pergunta: como é que é? Aí o Júlio então fala que eles se conheceram há muitos anos atrás, muito antes dela se casar então com o seu papai. E que eu e ela tivemos então uma relação no passado. A Della quer a todo custo saber o que preocupa sua filha. Nisso, a Ângela chega então e serve 2 chás, um para a Ângela, né, e outro para a Della. Aí então começam a conversar sobre o ocorrido, que a Adela acha que a Ângela está conseguindo convencê-la sobre o que está lhe contando, dizendo que está preocupada então com a situação do Félix, que já foi expulso da vila, e entre outras coisas que aconteceu de ruim, ela começa a citar ali, bem preocupada, mas a Ângela não olha nos olhos da mãe, porque ela está mentindo. Daí então a Adela pergunta se de fato é isso mesmo que está preocupando a filha, se não há outra coisa. Aí então a Ângela diz que sim, é somente isso mesmo, e fica lá bem cabisbaixa sem nem olhar para sua mãe. A Adela então pergunta a ela se realmente não tem algo, porque ela está com uma cara de quem acabou de receber uma notícia ruim, algo como se ela estivesse com medo ou assustada. E sorrindo, a Adela então fala para ela: ô filha, você mente igual quando você era criança, não consegue mentir tão bem. Aí então ela dá um sorriso. Aí então a Ângela pergunta a ela por que ela acha que ela está mentindo. Aí a Adela diz que ela é sua mãe e que a conhece muito bem. E então nesse momento a Adela pergunta a Ângela o que a Ângela está escondendo dela. E pergunta então também se a Ângela não confia nela. Aí a Ângela diz que confia nela sim, pelo contrário. Mas é melhor então elas pararem então com esse assunto, porque ela tem que descansar, tem que dormir e amanhã elas continuam com esse ou outro assunto. Ângela então se vai para não dar mais detalhes sobre o que aconteceu e então deixa a Adela bem preocupada. Enquanto isso, lá na casa de Álvaro, as coisas não estão muito bem não, viu? O Geraldo desce então o sarraspo então em Álvaro e em Dário sobre o que aconteceu agora envolvendo a Clarinha. Aí a discussão fica muito mais intensa quando Dário se levanta e fala que para isso tem uma explicação. Clarinha se levanta e fala que sim, os dois estão apaixonados e querem viver então esse romance. Aí então Álvaro diz que isso é uma aberração. Imagina só eu chegar em minha casa e pegar esses dois aqui juntos. Geraldo então fala que essa não é a casa dele, fala então num tom bem sério com ele, gritando, pedindo então respeito por sua casa. Pede para que o Álvaro pare de gritar. E então, pede então para que ele tenha respeito em sua casa, grita então Geraldo para o Álvaro. É uma das poucas cenas em que vemos então o Geraldo fora de si. Aí então Álvaro fala, tudo bem, aqui não é minha casa, mas aqui eu vivo. Aí ele olha então para a Clarinha e começa a falar que ela não pode fazer isso, ela é apenas uma menina. Aí a Clarinha diz que não, ela tem 18 anos e tanto ela quanto o Dário são 2 adultos e sabem muito bem o que estão fazendo. Aí então o Álvaro fala então que o Dário está então se aproveitando então dessa menina. Aí começa aquele fuzuê de gritaria, de confusão, de barraco, aquela coisa toda. Geraldo pede então para que eles parem de gritar, que parem então daquela baderna e que conversem como pessoas civilizadas que são, pelo menos ele acha que são. Clarinha então pede desculpa a Geraldo por toda essa situação, mas o que ela está dizendo é verdade, o Dário não se aproveitou dela, eles se apaixonaram. Álvaro diz então que isso não é verdade, ele se aproveitou de uma paciente. Aí o Geraldo então nesse momento fala então para ela que ela não tem culpa de nada do que está acontecendo ali. Essa confusão não é sobre isso, ele tem certeza sobre isso. Ele então que pede desculpas a Dário por toda essa confusão e pede então para que Dário se retire para que possam conversar então com o Álvaro e com a Clarinha também.
Aí então o Dário tenta conversar, dizendo que precisa esclarecer as coisas. Aí então o Geraldo diz que esse não é o momento para esclarecer nada. Álvaro está de cabeça quente agora e eles terão outras oportunidades então para conversarem. Dário então se retira. Aí como se as coisas não pudessem ficar pior, olha só quem chega, a Samantha. Aí então o Álvaro faz uma cara de poucos amigos. Geraldo nem se fala e Clarinha fica ali sem ação. Mas o flagra do momento aqui é sobre o Júlio, que tem que explicar de onde ele conhece a Miss, porque ele está então investigando aqueles papéis e há uma pasta secreta que está em sua mão com o nome de Aníbal. Júlio então conta que ele e a Miss tiveram uma relação, passaram um longo tempo junto, mas breve terminou também. Aí então, quando ela descobriu que ele não tinha dinheiro, era apenas um funcionário, ela ficou triste com isso e decidiu então ir embora e em pouquíssimo tempo conheceu seu pai. E nisso os dois ficaram então juntos e acabaram se casando. Leonardo pergunta então a Júlio se ele está afirmando que a Mirtz o deixou por dinheiro e o Júlio não mede palavras e diz que sim. Leonardo quer saber por que o Júlio, diante daquela amizade que eles diziam ter, nunca lhe contou nada. Aí então o Júlio fala que foi a própria Miss que lhe pediu para que fosse discreto e que não contasse nada para Leonardo e nem para mais ninguém sobre a relação que eles tivessem no passado. O Leonardo não mede palavras também, a gente sabe, né, que quando o mocinho está com raiva, ele fica com raiva. Aí então ele fala que o assunto no momento não é esse, sobre o passado de Miss, muito menos dele. Ele quer saber o que o Júlio estava fazendo ali, mexendo então nas coisas de sua mãe. Júlio então fala, bem, a história não termina aqui como eu te contei, né? Quando a gente terminou o relacionamento, a história apenas começa aqui. Aí então pergunta a Leonardo se ele se lembra no dia em que o Júlio chegou lá no hospital, que ele salvou então a vida. Aí então ele começa então a fazer uma revelação bombástica ali, dizendo então que quando ele chegou muito mal no hospital entre a vida e a morte, que o Leonardo salvou, foi culpa de... Aí quando ele vai falar que foi de Mirtz, aí o Leonardo fala, não venha dizer que a culpa foi de minha mãe. Aí então o Júlio fala assim, foi dela sim, ela tentou me matar. E diz então que para ele foi uma surpresa ter chegado naquele hospital e ter descoberto que a pessoa que lhe salvou a vida foi então filho da mulher que ele mais amou nessa vida. Ele jura isso por sua vida então diante ali de Leonardo, que ficou olhando ali todo sorrateiro sem saber o que dizer, mas que está com muita raiva de tudo aquilo, até porque ele se sente enganado por Júlio, que se aproximou dele com uma amizade entre aspas sinceras, mas que no final está querendo apenas vingança. Daí então ele fala que foi diante disso tudo que a Miss então o procurou lá no hospital mesmo para pedir a ele que não procure ela e que não fique perto do Leonardo, no caso ele contando a história a Leonardo, né? Aí então o Leonardo pergunta por que a Miss ia pedir então isso a ele para que ele não se revelasse ali para aquelas pessoas. Aí então o Júlio diz que não sabe, mas ele sabe que a Miss esconde algo. Leonardo quer saber o que ele esconde, então, ou o que a Mirtz está escondendo diante disso tudo. Aí, então, o Júlio diz que ele não está escondendo nada. Tudo que ele está contando ali é verdade. Agora, ele quer saber o que a Mirtz está escondendo, então, dele ou deles. E que ele agora vai investigar isso, porque para ele foi muito suspeito, então, esse pedido que a Mirtz fez, querendo ocultar, então, essa relação no passado. E diz então ao Leonardo que a única coisa que poderia então ela estar querendo esconder é o seu passado. Aí então ele solta isso sem querer. Nisso não estava planejado ele então revelar para o Leonardo. Aí Leonardo quer saber, que passado? Diga-me você, o passado dela se você sabe. Bom, gente, aí nesse momento há um grande suspense, mas eu vou te adiantar que a Mirtz foi garota de programa e foi nesse momento então que o Júlio conheceu então a Miss, tirou ela dessa vida. Mas como ele era pobre, ela voltou para aquela vida e foi aí onde ela conheceu finalmente o Sandro, que foi onde ela deu o golpe da barriga. E é claro que para quem não sabe, o Leonardo é filho do Júlio e não do Sandro, que foi a Miss que matou. Agora já no quarto do casal, Samantha quer saber o que foi aconteceu ali naquela sala. Aí então Álvaro fala, já te disse, o seu amante encontrou mais uma vítima, a minha irmã. Aí então a Samantha diz que não entende o que está acontecendo. Aí então
O Álvaro diz que aquele maldito aproveitador se aproveitou de sua irmã ou está tentando se aproveitar e começa a descontar aquela raiva ainda mais na Samantha, porque ela e Dário foram amantes. E diz que aquele desgraçado dê graças a Deus que o Geraldo chegou, porque ele teria lhe matado ali naquela sala ali mesmo, diante da Clarinha e tudo. Aí então a Samantha pede para que ele se acalme, ele tem que se acalmar, mas Álvaro continua ali aos berros, gritando então com muito ódio então do Dário. Álvaro então olha para Samantha e diz: como que eu vou me acalmar? Diga-me você, esse sujeito se aproveitou de mim também. Ele se aproximou de mim como amigo lá no hospital, depois se deitou com a minha mulher e agora se deitar com minha irmã? Não tem como eu aceitar isso não. Se eu pegar aquele desgraçado em minha frente, eu vou matá-lo, eu vou acabar com a vida dele. Grita então Álvaro diante ali para todo mundo escutar, quem quiser escutar, né? Claro que os dois estão ali no quarto numa discussão daquelas. Aí então a Samantha diz que ele não pode fazer isso. Aí a Samantha não aguenta mais aqueles esporros todos, então se levanta e fala que por ela ter traído ele com o Dário, isso foi culpa do Álvaro. Aí Álvaro então com o deboche fala: então quer dizer que agora é culpa minha? Aí Samantha diz: sim, claro que é culpa sua. Se você não tivesse faltado comigo na cama, eu não teria procurado uma cama lá fora para poder me deitar enquanto você estava me traindo com a Ângela. Aí Álvaro olha bem nos fundos dos olhos então de Samantha e fala: eu espero que você esteja feliz com seu amante, porque a partir de agora você matou todo o amor que eu ainda sentia por ti. Aí Samantha baixa o tom de voz bem triste e fala: mas Álvaro, você nunca me amou, você se apaixonou pelo meu dinheiro, aí isso é bem diferente. Aí Álvaro diz que isso não importa, ele se casou com ela, não? Ele está ali com ela, mas ela não soube usar isso ao seu favor. Álvaro está muito de cabeça quente e diz então a ela que agora entre eles dois nunca mais vai haver nada. Aí a Samantha parte para dar um beijo e diz que ele não repita isso nunca mais porque isso dói nela. Aí Álvaro então se afasta dela com um pouco de nojo e diz a ela então que eles jamais ficaram juntos. Nunca mais. E diz então que ela é muito doida, muito louca, não tem como ele gostar dela. Aí então a Samantha fala que o Dário ele é um rei comparado então ao Álvaro, que se torna então um lixo em sua vida. Aí Álvaro então fica muito mais mal ainda quando então a Samantha lhe diz isso, ele não esperava nada disso. Daí então ele só balança a cabeça e sai. Aí nisso, gente, a Samantha não suporta toda aquela dor, todo aquele vexame. E então ela decide tomar a pior de suas decisões de sua vida. Ela então olha para os remédios que estão em sua bancada lá, junto com o vinho, e começa a beber. Aí então a Samantha fica totalmente dopada para não ter que reagir àquelas emoções que acabaram de lhe acontecer. E haja confusão e haja bafafá, viu? Não sai daí, continua ligadinho aqui no nosso canal. Se você ainda não for um inscrito de nosso canal, já se inscreve para você não perder nada. E também já clica aqui no botão de gostei, isso nos ajuda então a trazer mais novidades ainda para vocês. Não se esquece também de nos contar de onde você está nos acompanhando, para que nos nossos próximos vídeos eu te mande um abraço. Aí então os dois continuam conversando, Leonardo e Júlio. A Júlio fala que depois de tudo isso que ainda lhe aconteceu, depois de tudo isso, ainda sua esposa acabou morrendo. Aí então ele diz que se vai. Leonardo então diz que sente muito por tudo isso e que nada do que ele disser vai então amenizar a dor que ele está sentindo, e nada do que Júlio disser vai fazer então com que as coisas mudem então entre eles em relação agora a essa grande descoberta sobre a carta secreta e sobre o Júlio então está invadindo então as coisas de sua mãe. Júlio então pede para que o Leonardo lhe entenda. Ele concorda que todas as coisas podem doer em seu coração porque está falando de sua mãe. Mas tudo que ele está dizendo é verdade, ele não teve a intenção de machucar o Leonardo. Por isso que então, desde então, ele nunca comentou nada para o Leonardo, porque de fato ele sente um carinho muito grande por ele. Leonardo então diz assim: olha, perdão Júlio, eu posso acreditar que você e minha mãe tiveram uma relação, acreditar que o passado de minha mãe tenha sido alguma coisa, sei lá o quê, mas acreditar que minha mãe foi capaz de tentar tirar sua vida e matar sua esposa, aí não. Eu não consigo acreditar em algo tão sujo dessa forma vindo então de minha mãe e da Mirtz. Leonardo, então, fica muito bravo. Aí, então, Júlio fala: por favor, Leonardo, por favor, acredite em mim. Eu e sua mãe eram muito jovens e eu vi as amizades que ela tinha. Ela se envolvia com pessoas criminosas. Ela não é quem você pensa que é. O passado da Mirtz é muito cruel. É um passado muito sujo. Ela é capaz disso e de muito mais. Aí o Leonardo, então, grita: chega! Para, por favor, agora. Eu não quero que você toque mais no assunto sobre isso em relação à minha mãe. Eu não quero que você toque no nome da minha mãe mais. Eu não quero que você fale nada a ver sobre isso. Eu te proíbo de falar dela, pelo menos enquanto eu estiver vivo. Eu não quero saber de mais nada disso.
Aí o Júlio pede então desculpa por não ter contado isso antes. Aí então o Leonardo fala, não, eu que te peço perdão por ter que ouvir tudo isso que você está contando. Agora faça-me um favor, saia da minha casa agora. Expulsa então o Leonardo a Júlio de sua casa. Aí o Júlio tenta falar mais uma vez, mas Leonardo o encara, sem querer acreditar em tudo aquilo que o coitado, então, do Júlio tentou lhe revelar, abrir os olhos. Ele olha, então, para o Júlio, então, num tom meio de despedida e vai embora. Leonardo também sente muito sobre isso, mas ele não consegue acreditar que a Mitty seja, então, esse monstro que ele acabou de lhe falar. Aí, então, ele fica olhando, então, ali admirado para aquelas caixas. Essas são as emoções dos próximos capítulos de Contigo Sim. Cola com a gente que ainda vem muita novidade por aí. Se inscreve no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. Clica no botão de gostei para que você receba essas e outras atualizações também. E não se esquece de nos contar de onde você está nos acompanhando, para que sempre eu te mande um abraço aqui nos nossos vídeos. Muito obrigada por sua audiência.